Queridos irmãos, eu quero dar início colocando aqui a nossa posição em relação à Páscoa. Nós estamos dentro do tema Páscoa, justamente porque a igreja precisa entender o que a Bíblia fala para nós como igreja. Nós temos que ser bíblicos em tudo o que nós pregamos, ensinamos, falamos e vivenciamos. Nós vimos no domingo anterior que a Páscoa teve seu início lá no Egito, quando o povo hebreu estava escravo, há mais de 400 anos de escravidão. E Deus levanta um libertador, que foi Moisés, para tirar o povo lá do Egito. E sabemos que o juízo de Deus veio sobre o Egito com 10 pragas. Você pode ir lá para o livro de Êxodo e estudar isso. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, houve o comando de Deus para os hebreus que estavam naquela terra, povo de Deus, descendente dos patriarcas de Israel, que matassem um cordeiro, pegassem o sangue e passassem nos umbrais das portas das casas dos hebreus. O anjo da morte passaria sobre o Egito, e onde houvesse o sinal do sangue, ali a morte não aconteceria. E foi assim que os primogênitos dos hebreus foram salvos. E sabemos que logo em seguida o povo foi libertado, deixado ir, sair do Egito em direção à terra prometida por Deus para Israel. Esse é um fato histórico, tá? Para Israel. E Deus ordenou que eles celebrassem a Páscoa todos os anos. Aliás, é a festa que dá início ao ano religioso dos judeus, como um decreto perpétuo para eles. Então, os judeus continuam celebrando a Páscoa de acordo com a ordenança de Deus. E quando eles celebram a Páscoa, eles estão se lembrando, porque é um memorial de como o povo foi liberto da escravidão do Egito. Isso para os judeus. Jesus, na última ceia da Páscoa, era a época da festa da Páscoa judaica. Jesus era judeu. Os discípulos que estavam com ele ali eram judeus. Ele estava na terra de Israel. E Jesus institui a nova aliança e estabelece a ceia do Senhor como um memorial para a igreja. Igreja. A partir dali, a igreja, então, por ordenança, é uma ordem do Senhor, celebra a ceia do Senhor.
E isso aqui nós fazemos mensalmente, ok? Agora, o que aconteceu? Por que aconteceu esse negócio de Páscoa na cristandade? Na igreja primitiva, quando os gentios, os pagãos, começaram a se converter ao cristianismo, eles traziam a sua cultura pagã. E havia uma deusa chamada deusa da fertilidade, que o nome muito parecido até com Páscoa. E eles fizeram ali, deixaram o negócio entrar, fizeram um sincretismo religioso. Então, não vamos chocar muito, deixa eles comemorarem, né, essa festa deles aí, com os seus ovos, né, com os seus coelhinhos e tudo mais, que remetem à fertilidade. E isso entrou dentro do cristianismo. E se tornou, então, uma tradição, um costume, tá? Agora, nós somos da Bíblia. Nós somos cristocêntricos no que nós pregamos, ensinamos e praticamos. E eu quero deixar bem claro para a igreja que nós não celebramos Páscoa. Já fizemos alguma coisa no passado por falta de entendimento, por falta de conhecimento, tá? Porque Paulo lutou o tempo todo do seu ministério com a influência dos judaizantes dentro da igreja, querendo que a igreja se tornasse como os seguidores do judaísmo. Mas só que nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Para nós temos duas ordenanças, é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Não há nenhuma outra imposição para a igreja. Então, o fato de não separar nova aliança da antiga aliança traz confusão no meio da igreja. Então, queridos, vocês aproveitem o feriado, né? Jesus morreu numa sexta-feira? Provavelmente não, porque não dá nem 3 dias aí para a ressurreição dele. O que nós celebramos é a ressurreição de Jesus, isso sim. Ao 3º dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E para que Jesus ressuscitasse, precisava morrer. E não é qualquer morte, é o que nós vamos ver hoje. Então, coelhinho, chocolate, essas coisas não passam de tradições e costumes, e que remetem ao paganismo, tá? E a igreja, ela tem que ser Bíblia pura, o Evangelho de Cristo puro. Então, você quer lá fazer o seu bacalhau, comprar seu ovo de Páscoa, aí fica na sua consciência, tá? Os pais devem ensinar os seus filhos, né? As crianças aprendem com os seus pais. Então, cuidado com o que você ensina, né, às suas crianças aí. É uma ocasião que todo mundo se reúne para comer, as famílias se reúnem, tudo bem, não sou contra isso, mas a nossa verdadeira Páscoa é a ceia do Senhor, tá bom? Então, essa festa não tem nada a ver com o cristianismo, tem a ver com Israel, comemorando, celebrando, se lembrando da saída do Egito. A igreja nunca esteve no Egito 400 anos.
Quem esteve lá foi Israel, tá? Nós fazemos um paralelo, né? Nós saímos da escravidão do pecado, mas isso é uma comparação, uma alegoria, tá bom? E hoje nós vamos falar do poder da ressurreição de Cristo. E nós sabemos que a ressurreição de Cristo é um fato extraordinário, sobrenatural, que ocorreu após a sua morte expiatória ali na cruz do Calvário. A morte de Jesus não foi qualquer morte, e a ressurreição de Jesus não foi qualquer ressurreição. Isso é que faz toda a diferença. Jesus, ele não tinha por que morrer. Jesus não havia cometido pecados. Ele não trazia dentro dele o pecado da raça, porque ele nasceu do Pai Celeste. Ele não nasceu de José. Então, ele não trazia o pecado da raça em seu espírito. Então, não tinha por que morrer. Mas o que aconteceu naquela última ceia de Jesus com os discípulos? Ele faz uma troca. Ele toma o pecado da humanidade, não somente daqueles discípulos que estavam com ele, mas de toda a humanidade, passado, presente, futuro, sobre si. E ao fazer isso, ele se torna culpado em nosso lugar. Nós precisamos do Espírito Santo para entender isso. Porque para o descrente é uma loucura. E Jesus, ao se tornar, aquele que não tinha pecado, se tornou pecado em nosso lugar para pagar o preço. E o preço era preço de morte. Não somente a morte física, porque Jesus morreu fisicamente, mas também morreu espiritualmente. Então, ele morreu as nossas mortes, no plural. Morte física e morte espiritual. A morte espiritual, por causa dela, Jesus foi ao Hades em nosso lugar. Ok? Por isso que através da sua ressurreição, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu todos os inimigos para se colocar como Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor da igreja, o soberano, e assentou-se à destra do Pai em majestade e em glória. Aleluia! Glória a Deus por isso, não é? Vamos ver algumas coisas rapidamente sobre a morte substituta de Jesus. Jesus, ele anunciou a sua morte. Ele falou sobre isso. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então veja, quem estava por detrás da morte de Jesus? Os religiosos do judaísmo. A morte de Jesus foi diferente, porque foi expiatória, foi substituta. Jesus recebeu a pena, a culpa, no lugar de toda a humanidade. Ele se pôs ali para expiar no lugar de toda a humanidade. João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção,
João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui apontando, né? Para Israel, o cordeiro é o animal morto. Mas agora nós temos o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o primogênito de Deus agora, que vai morrer no lugar de toda a humanidade. 1 Coríntios 5, 7, Paulo diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo traça um paralelo entre o cordeiro sacrificado naquela primeira Páscoa lá no Egito, cujo sangue foi aspergido nos umbrais batentes das portas das casas dos hebreus, e trouxe livramento da escravidão egípcia. Na antiga aliança, na aliança mosaica, o animal era sacrificado, seu sangue, então, agora não mais nos umbrais das portas, mas o sumo sacerdote adentrava o santíssimo lugar e aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, o tampo da arca da aliança, ali como um ato, né, de pedido de perdão a Deus pelos pecados da nação toda. Não só do próprio sumo sacerdote, mas de toda a nação. E Deus, aceitando a oferta, então perdoava o povo pelos pecados de um ano no dia de Yom Kippur. Um ano, uma vez por ano, irmãos. Isso era a antiga aliança. Mas nós, na nova aliança, ao crermos no Evangelho de Cristo, o pecado é retirado, removido do nosso espírito, que nasce de novo e agora nasce sem pecado. Ali não há mais morte espiritual. No nosso espírito há vida e vida eterna. E o nosso espírito é o nosso ser real, verdadeiro, imortal. Então veja que mudança, né, da antiga para a nova aliança. E agora o Espírito Santo, né, vem habitar no crente da nova aliança. Então Paulo fez uma comparação com a nossa libertação da escravidão do pecado. A escravidão que estava sobre nós é a do pecado. E o sangue inocente de Jesus foi derramado para que nós recebêssemos o perdão de Deus para sempre. Não uma vez por ano, mas para sempre. Jesus derramou o seu próprio sangue inocente para que todo aquele que nele cresce fosse perdoado. Você creu em Jesus? Você já foi perdoado. Seu espírito foi recriado. Ali não há pecado. Ali há vida eterna. E você se tornou filho, filha de Deus. O sacrifício de Jesus, substituto, expiatório, vicário, foi completo, total e para sempre. Ele não vai morrer outra vez. Olha a diferença. Na antiga aliança, os animais eram sacrificados sempre.
No dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote adentrava o santíssimo lugar, levando o sangue do sacrifício, para que o povo fosse perdoado. O Antigo Testamento predisse sobre a morte de Jesus Cristo. Texto principal, Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluias! E no verso 7... ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Primeiro, Jesus tinha que morrer. Nós não podemos falar de ressurreição sem antes falar da morte, não é? Ele morreu no lugar do ser humano pecador, para pagar o preço pelo pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Deus estabeleceu assim. E Jesus recebeu a condenação e o castigo correspondente. Uma coisa que vocês podem observar na leitura, né, dos evangelhos, que fala acerca da morte de Jesus, até aquela última ceia, ninguém conseguiu prender Jesus. Ninguém. Ele escapava por entre a multidão e saía. Mas naquela última ceia, quando ele recebe o pecado da humanidade sobre ele, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado à morte. E ele morre. Ocorre o seu martírio. E como eu disse, Jesus morreu as nossas mortes, não somente a física, mas também a espiritual. Para muitos estudiosos, o Salmo 22 retrata os sofrimentos de Jesus no Hades, a região dos mortos. Naquele tempo era assim, havia a região dos mortos, os justos, e havia a região dos mortos, os ímpios. Para que região Jesus foi? Ele foi para a dos ímpios, porque ele morreu trazendo sobre si o pecado de toda a humanidade. Vocês podem imaginar Jesus na região dos ímpios? Vocês podem imaginar o comportamento de Satanás e seus demônios? A humilhação que foi para Jesus? O sofrimento que isso causou em Jesus? Vocês podem imaginar? Eu creio que a nossa mente nem alcança isso totalmente. E ali ele sofreu até que o Espírito de vida o retirasse dali, ressurreto dentre os mortos. O Salmo 22, Mateus 27, cita várias expressões do Salmo 22. Por exemplo, dividem as vestes por sorteio, meneiam a cabeça, zombam desafiando que Deus venha livrá-lo. Tudo isso está lá no Salmo 22. Também que Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Também está lá no Salmo 22. E há aqueles que atribuem o Salmo 88 também aos sofrimentos de Jesus no Hades. A ressurreição de Cristo é um fato e foi comprovado por 40 dias com o Senhor aparecendo aos discípulos e outras pessoas. Mateus 28, de 1 a 10,
fala sobre a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. O primeiro dia da semana refere-se ao domingo de manhã. As mulheres, elas permaneciam ali corajosas e fiéis. 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Podem imaginar? Houve um grande terremoto. O anjo desce do céu, remove a pedra, né? Eu não sei se tem uma foto. Vocês estão vendo essa pedra redonda? Perto da porta? É essa daí que eles costumavam fechar a entrada do túmulo. Pedra maciça. Sua aparência era impactante. E os guardas, que estavam ali guardando o túmulo, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, né, e depois dissesse, ele ressuscitou. Então, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas eram homens endurecidos pela guerra. Estavam acostumados às cenas mais perturbadoras, mas nunca tinham visto nada parecido com aquilo. 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Vocês estão vendo aí uma entrada, né, que foi aberta na pedra, na rocha. O ambiente todo é rochoso. Tem uma pedra ali, e sobre essa pedra que foi colocado o corpo de Jesus, né, embrulhado nos panos, né, que o cobriam. Aqui o pano está caído, mas na verdade ele saiu de dentro desses panos e os panos ficaram intactos. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. Então, provavelmente o anjo se referia aí aos 11 discípulos de Jesus, né? A Galileia foi o local central do ministério terreno de Jesus e manteve sua importância também no ministério pós-ressurreição, que durou 40 dias. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. O corpo glorificado de Jesus permitiu, o ressurreto, permitiu que as mulheres tocassem seus pés. Não é interessante observar isso. Então, elas tocaram em alguma substância. Jesus recebe a adoração delas agora, porque ele agora é Rei, é Senhor, é Deus. E somente Deus deve ser adorado. Os 11, e talvez um grupo maior aí de discípulos que haviam seguido Jesus, viram o Senhor ressurreto. Então foram testemunhas
particulares, né, da sua ressurreição. E outro texto, irmãos, e eu peço a vocês paciência, se vocês amam a Deus e amam a palavra de Deus, eu gosto muito de falar a palavra de Deus, né? Me ater à palavra de Deus. Nós vamos ver 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 58, tá? Mas vai ser rápido, tenha calma. A ressurreição de Cristo. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, e se retiverem a palavra, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Temos várias passagens, a mensagem vai estar aí, né, à sua disposição. Tem muitos outros textos nela que eu não vou ler por causa do tempo. Mas há muitas passagens do Antigo Testamento que predisseram a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Cefas aqui é o nome aramaico do apóstolo Pedro. Ele e João foram os primeiros, né, que saíram correndo para ir ao túmulo. E quando lá chegaram, encontraram o túmulo vazio. Aos 12 aqui, porque já inclui o Matias, né, que foi o substituto de Judas. 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Isto é, nos dias de Paulo, né? E são testemunhas sobre a veracidade do fato. Porém, alguns já dormem, ou seja, já morreram. 7. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Tiago era o irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém. O grupo de apóstolos era maior do que os 12, porque incluiu também aí o Tiago e o Paulo, né, depois. Uma das qualificações para ser declarado apóstolo de Jesus era ter visto o Senhor ressurreto. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor. Paulo aqui está falando. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, coloquei textos aí também que falam de Paulo como perseguidor, Saulo, né, perseguidor da igreja. 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, os outros apóstolos, assim pregamos e assim vocês creram, né? Os crentes lá de Corinto. Paulo considerava a sua conversão de perseguidor em apóstolo dos gentios como sendo a graça de Deus, o favor de Deus, um dom de Deus, né? Gratuito, totalmente imerecido da parte dele. A graça de Deus resultou num árduo trabalho por parte de Paulo.
Para Paulo, não importa quem é que está ganhando os créditos, se é ele, se são os outros apóstolos, mas o que importa é o avanço do evangelho. O que importa, sim, que o evangelismo aconteça. Agora, Paulo vai falar da nossa ressurreição. E ele argumenta, né, que existe uma relação direta entre a ressurreição de Cristo, né, que fato que já ocorreu, e a ressurreição futura dos crentes por ocasião do arrebatamento da igreja, que nós chamamos, temos falado aqui exaustivamente sobre isso, a primeira ressurreição, que vai acontecer ainda. Ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, o que se prega, né, é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Alguns coríntios aceitavam o fato da ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição dos crentes em Cristo, que iria ainda acontecer. E Paulo está argumentando. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Então, uma argumentação que ele está fazendo, ao qual ele não ressuscitou, vamos supor, né? Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Não há salvação. A prova de que a morte de Cristo foi um sacrifício substituto eficaz pelos pecados, reside no fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não teria adiantado nada Jesus passar pela cruz e continuar morto. Não haveria salvação para nós. Se de fato Cristo não ressuscitou, então sua morte não pagou o preço pelo pecado. E não há nenhuma esperança para a vida com Deus no céu. Se isso fosse possível. E ainda mais, aos que adormeceram em Cristo, então eles estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida terrena, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Que vem depois? Não temos esperança. Paulo cria que os crentes que morriam já iam para junto do Senhor logo após a sua morte física e ficavam aguardando a primeira ressurreição, quando receberão seus corpos glorificados. A primeira ressurreição vai acontecer momentos antes do arrebatamento da igreja. Isso já foi ensinado aqui. Quando Jesus vier buscar a noiva, buscar a igreja, os que estarão vivos na terra subirão ao encontro do Senhor nos ares. E enquanto sobe, o corpo é transformado. Então, os que estiverem vivos não vão experimentar a morte física, mas terão os seus corpos transformados em corpos glorificados,
como o corpo que Jesus tem. O corpo que as mulheres beijaram seus pés. Que ele disse para os discípulos, toca aqui do meu lado. Entendeu? Tem alguma substância nesse corpo. Ele não é etéreo totalmente. Mas não sei dizer para vocês exatamente como é. Eu ainda não recebi, e nem os que morreram em Cristo ainda receberam. Vamos receber, né? Eles vão receber. Jesus vem com eles, com os que são da igreja, fazem parte dessa dispensação da igreja, que já morreram. Eles vêm com Jesus, já no corpo glorificado. Isso é a primeira ressurreição. E a igreja recebe o seu enquanto sobe em direção ao Senhor Jesus. E aí vão direto para o tribunal de Cristo. O bema. 20. Mas de fato, olha aqui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou que já morreram. A ressurreição de Cristo, fundamentada na veracidade do testemunho ocular, muda tudo. Testemunho ocular, eles viram, eles tocaram o Cristo ressurreto. Imagina o Cristo ressurreto na praia, preparando pães e peixes para os discípulos depois de uma noite infrutífera de pesca. Se Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, então Cristo era verdadeiramente as primícias, ou o primeiro de muitos que haveriam de ser ressuscitados dentre os mortos. Em Cristo, a igreja experimenta a primeira ressurreição. Haverá ressurreição para a igreja, para os crentes. E isso fala do corpo glorificado, porque este corpo aqui não entra no céu. Amém, gente? Aleluia! Você está feliz com isso? Isso mexe com você? 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Na sua segunda vinda. Em Adão, a Bíblia é muito clara, né, irmãos? Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos serão vivificados. Deus estabeleceu Adão como cabeça da raça humana e o seu pecado foi transferido a toda a sua descendência. Só que um segundo Adão se levanta, e esse é Cristo, cabeça de todos os crentes da nova aliança. E sua ressurreição em glória será transferida para toda a igreja. Todos os salvos terão esse corpo. Cristo, em sua segunda vinda, vai entregar o corpo glorificado a todos os crentes da nova aliança. Primeiro, os que já morreram vão receber antes de nós. E depois, aqueles que estiverem vivos aqui na terra vão receber o corpo glorificado. O corpo ressurreto e glorificado é um corpo que nunca mais vai se cansar, vai adoecer, vai envelhecer ou vai morrer.
ele é eterno, aí é para sempre. 24, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Jesus está em submissão ao Pai, tá? Que entregou tudo para ele. O Pai Celestial exerceu tremendo poder ao ressuscitar Cristo dentre os mortos. Eu estou lendo Efésios 1, 20 a 23. E acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O mesmo poder, o poder da ressurreição, o poder que subjugou todos os poderes do inferno, ele o deu à igreja, que é o seu corpo. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluias. Que tremenda posição nós temos em Cristo. Cristo tem a soberania e o governo sobre a igreja. Sua proeminência é inquestionável. A igreja é o seu corpo e enche toda a criação como representante de Cristo. Olha a posição que você tem em Cristo. O Salmo 8, 4 a 6 afirma: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Olha onde você está. Sobre todo poder das trevas. Você tem poder, tem autoridade, porque isso foi delegado a você em Cristo. Deus cuida da sua criação. Filho do homem aqui aponta para o Messias como o verdadeiro representante da humanidade. Deus sujeitou todas as coisas sob a administração de Adão e Eva lá no jardim, antes do pecado. Mas olhando para Jesus, o verdadeiro representante da humanidade, aqui indica, a sua superioridade sobre os anjos, Jesus está sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Nada está fora do seu domínio. Ele venceu o diabo na própria casa dele. Lá no Hades, ele foi levantado, ressurreto em glória e em majestade. 28, quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tudo remete a dar glórias a Deus Pai. Jesus é um com Deus Pai, igual ao Pai em divindade. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, em sua missão terrena, ele estava totalmente submisso ao Pai. E essa sujeição vai continuar por toda a eternidade.
29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Olha o que acontecia, hein? Naquela época. O batismo pelos mortos é um elemento importante em algumas religiões, tá? Não no cristianismo. Mas a Bíblia Sagrada não dá apoio a essa ideia, né? Ou a ideia de que alguém pode ser salvo sem fé pessoal e confissão pessoal em Cristo. A salvação está disponível enquanto a pessoa estiver viva. Morreu, acabou. Não há reza, não há oração, não há culto, não há batismo, não há nada que se possa fazer para salvar alguém que morreu em condenação. A oportunidade já passou. 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês, porque vocês ainda não evangelizaram essas pessoas. Por isso que elas estão debaixo de condenação. Todo serviço arriscado e perigoso por causa do Evangelho de Cristo seria feito em vão se não existisse a ressurreição. Somente a falta de conhecimento de Deus pode levar alguém a negar a ressurreição de Cristo e daqueles que creem nele. Os coríntios, eles não entendiam como corpos de matéria sujeitos à fraqueza, à morte, decomposição, pudessem viver eternamente. Eles não conseguiam entender isso. Paulo explica para eles que Deus transformará os corpos mortais dos crentes em corpos espirituais glorificados. Ele vai abordar agora a ressurreição do corpo. 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. O grão de trigo cai na terra, morre para que o trigo nasça. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes, a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Você planta semente de tomate, vai nascer tomate. Não dá para nascer outra coisa. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória, de brilho, de resplendor. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual, o corpo glorificado. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, Cristo ressurreto, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Jesus glorificado, na primeira ressurreição, como eu já disse, em Cristo, receberemos o corpo glorificado, né? Esse corpo que não estará mais sujeito à decomposição. O corpo ressurreto dos cristãos será lindo além da nossa imaginação, né? E o nosso corpo natural será substituído, assim, por esse corpo glorificado, ok? E Paulo não quer dizer um corpo etéreo, né? Uma fumacinha, mas algo que se pode tocar de alguma forma. 50. E com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo não vai entrar no céu. Por isso a necessidade da ressurreição, da primeira ressurreição. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ok? Já falamos sobre isso, né? 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Onde? Nas Escrituras. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está isto? Isaías 25, 8. Onde está, ó morte, a sua vitória? Oséias 13, 14. Onde está, ó morte, o seu aguilhão, ou ferrão, como do escorpião, por exemplo? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele venceu e nós vencemos nele. O pecado gera a morte espiritual. E se alguém morre espiritualmente, morrendo fisicamente, morre eternamente. E morte significa separação de Deus. Não vai estar com Deus na eternidade. A lei, ela aponta o pecado. Por causa da morte substituta e ressurreição, Cristo venceu o pecado. E a morte, venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno. E os crentes em Cristo também vencem através dele. Então, se o corpo tombar, né, vai ser sepultado e quando acontecer a primeira ressurreição,
esse corpo vai ser transformado no corpo glorificado. 58 e último. Mas é a Bíblia falando, meus irmãos. É a maior autoridade para falar conosco. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Glória a Deus! A nossa obra para o Senhor, que é o evangelismo, é cumprir a grande comissão. Ela vai ter os seus resultados lá na eternidade. Quando você evangeliza alguém, você está transferindo para essa pessoa um legado para toda a eternidade. Tudo isso que nós acabamos de ler, né? Os benefícios da salvação em Cristo, a nova aliança, tudo aquilo que ela promete para o crente da nova aliança vai se cumprir. Então, todo salvo receberá esse corpo glorificado e estará com o Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz com isso? Nós precisamos ler a palavra de Deus, entender o que está escrito na palavra de Deus, para que o nosso modo de ser e de viver corresponda à nossa fé em Cristo. É horrível quando alguém ignora essas coisas. Imagine a importância da morte e ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que você pode falar com autoridade, né, para demônios, você pode ordenar que eles saiam da sua presença, que eles libertem pessoas, que eles saiam do entorno de uma pessoa que eles estão influenciando, né, para descrença, ou para crer em coisas erradas. Meus irmãos, esse é o poder que está na igreja, é o poder da ressurreição de Cristo atuando em nós. E eu já vou deixar uma dica. Cristo deu tudo de si para nós, por você. Agora, o que você vai entregar para Ele? Assunto do próximo domingo. Amém? Queridos, graças a Deus pela nossa redenção em Cristo. Graças porque o Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. E o Filho nos amou de tal maneira que recebeu o pecado de toda a humanidade sobre ele, pagou o preço, foi à cruz, sofreu, foi sepultado, foi ao Hades em nosso lugar, suportou a ignomínia, suportou o desprezo do diabo, dos demônios, por nossa causa. Mas ao terceiro dia, o poder de vida, da vida ressurreta, a vida da qualidade de vida que só Deus tem, penetrou o Hades e arrancou um só de lá, só Jesus, somente Jesus. O justo que morreu pelos injustos, porque o Pai aceitou o sacrifício do Cordeiro. O Pai aceitou e perdoou todos aqueles que creem no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu e ressuscitou. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. O nosso livramento do pecado, livramento da escravidão de Satanás.
Hoje somos livres em Cristo Jesus. Livres para o amar e servir com todo o nosso ser. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que desfrutem esse domingo dessa tradição aí que não tem nada a ver com a igreja, mas estar em família, isso sim é bíblico. Estarem entre amigos, isso sim é bíblico. Aproveitar ocasiões como esta para anunciar Jesus, para engrandecer Jesus, é um excelente testemunho. Mas não abra sua boca para falar de chocolatinho, de ovo de Páscoa, de coelhinho e essas bobagens todas. Amém? Você pode até comer, porque não é pecado você comer chocolate não, tá? Mas sabendo o que você está fazendo. Você não está cultuando nenhuma deusa pagã da prosperidade. Mas você está desfrutando de um belo chocolatinho que você merece, que você pode ter isso. Amém? Deus abençoe vocês.